meu nome é Amanda, sou aluna do IFSP Campus Catanduva e essa é a primeira parte do quarto tópico que irá abordar alguns temas recorrentes de Química em Enem e vestibulares. Nesse vídeo, o tema principal será a classificação das funções orgânicas. Lembrando que a parte de nomenclatura desses compostos não será abordada nesse vídeo. Bom, os compostos orgânicos, essas funções, são derivadas principalmente do elemento carbono, que fica localizado no grupo 14 da tabela periódica. Essas funções elas são classificadas nesse mesmo grupo devido às suas características semelhantes. Posteriormente, vocês vão poder notar que cada função vai ter um grupo de átomos, vai ter alguma espécie química que será identificada visualmente na sua estrutura e que vão definir cada grupo funcional dessas funções orgânicas. Dentre todas essas classes, nós temos os hidrocarbonetos ramificados, as funções oxigenadas e as funções orgânicas nitrogenadas. Começaremos pelos hidrocarbonetos. Por definição, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos cujas cadeias carbônicas são constituídas unicamente por hidrogênio e carbono. Alguns exemplos de hidrocarbonetos bastante conhecidos é o petróleo e também o gás natural. São dois exemplos clássicos de hidrocarbonetos. As primeiras funções orgânicas classificadas como hidrocarbonetos serão os alcanos e cicloalcanos. Os alcanos, ou também conhecidos como parafinas, são hidrocarbonetos acíclicos e saturados, ou seja, possuem saturações na cadeia carbônica e contém apenas ligações simples entre os seus carbonos, ou seja, não terá aí nenhuma ligação dupla. Possui a fórmula geral CnH2n. Os cicloalcanos, o que diferenciam eles dos alcanos é que geralmente os alcanos eles possuem aí cadeias carbônicas abertas, já os cicloalcanos somente cadeias fechadas. Os alcenos e cicloalcenos. Os alcenos, ou também as olefinas, são hidrocarbonetos insaturados que possuem uma única dupla ligação na sua cadeia carbônica. A fórmula geral do alceno será CnH2n. Os alcadienos. Bom, os alcadienos, ou também conhecidos como terpenos, é uma função orgânica que apresenta duas ligações duplas na sua cadeia carbônica. Além disso, são acíclicos e possuem a característica de não existir na natureza. Ou seja, eles não são naturais, são sintéticos. Por isso, eles são produzidos em larga escala pela indústria petroquímica na produção de polímeros e borrachas sintéticas. Essas borrachas sintéticas, um exemplo de produção, são as luvas cirúrgicas. Elas são produzidas através de alcadienos. E, por último, os alcinos. Os alcinos não formam ciclos por haver a presença de uma tripla ligação na cadeia carbônica. A sua fórmula geral
SN, H2N, menos 2. Alguns exemplos de alcinos é o etileno, o propino, o butino ou até mesmo o pentino. Os hidrocarbonetos aromáticos. A classificação de hidrocarbonetos aromáticos se deve à presença de um ou até mesmo mais anéis benzênicos na composição da função. O benzeno, essa estrutura aqui, a sua fórmula molecular é C6H6, e essa estrutura foi proposta pelo químico Kekulé, que tem um trabalho bastante importante na área da química. Ele deixou vários postulados, entre eles sobre a tetravalência do carbono. Então, foi ele que propôs essa estrutura, e os aromáticos possuem essa principal característica. Alguns exemplos de aromáticos são propriamente o benzeno, o metilbenzeno, o dimetilbenzeno e entre muitos outros. Funções oxigenadas. Começando pelos álcoois, né? A primeira função aí, oxigenada. Os álcoois, eles são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila ligados diretamente a átomos de carbono saturados. A sua fórmula geral, então, será um R ligado a uma hidroxila, né? Geralmente, essa hidroxila ela sempre está ligada aí a carbonos saturados. Alguns exemplos de álcoois é o metanol, e o etanol, que possui aí um vasto uso doméstico no país. Ele é bastante utilizado. Os éteres. Bom, os éteres são compostos orgânicos em que o oxigênio está diretamente ligado a duas cadeias carbônicas, ou seja, a dois grupos alquila ou arila. Possui aí a fórmula geral R ligado a um O ligado a R'. Essa função, ela é principalmente, você consegue identificar ela porque nós temos aqui o oxigênio como um heteroátomo, né? Então, ele está aí sempre no meio da cadeia carbônica ligado a esses carbonos. Os éteres, eles podem ser simétricos, assimétricos, alifáticos, aromáticos ou até mesmo mistos. Também são denominados óxidos orgânicos e podem ser considerados derivados da água. Os ácidos carboxílicos, né, que possuem aí o grupo funcional, uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com a hidroxila. Um exemplo de ácido carboxílico é o ácido etanóico. Os ésteres. Os ésteres orgânicos são compostos formados pela troca do hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo alquila e um grupo arila, né, ou arila. Alguns exemplos de ésteres é o etanoato de etila, o metanoato de butila, o benzoato de metila e o acetato de fenila. O fenol.
Fenóis são compostos orgânicos com uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente no anel aromático. Podem ser monofenóis, difenóis ou trifenóis. Os aldeídos e acetonas. Geralmente eles são classificados aí juntos porque eles possuem um grupo funcional bastante semelhante, né? Os aldeídos, eles possuem um grupo funcional com uma dupla ligação de oxigênio e uma ligação com hidrogênio. E acetonas, somente uma ligação dupla com o oxigênio. E, para finalizar, as funções orgânicas nitrogenadas. As aminas, elas são compostos, teoricamente, derivados da amônia pela substituição de 1, 2 ou até mesmo 3 hidrogênios por grupos alquila ou arila. Lembrando que o grupo alquil nada mais é que uma cadeia carbônica alifática e o aril uma cadeia carbônica aromática, com a presença aí do benzeno. As aminas, elas podem ser consideradas aminas primárias, secundárias e terciárias. O que vai mudar cada uma é a sua fórmula geral. Nas aminas primárias, o R está sempre ligado ao NH2. Nas secundárias, temos a adição aí de um outro R. E, por fim, na terciária, um exemplo de amina é a anilina, que possui aí o anel benzênico ligado ao NH2. As amidas são compostos derivados teoricamente da amônia pela substituição de um hidrogênio por um grupo acila. Então, seu grupo funcional vai ser um R ligado ao carbono com uma dupla ligação de oxigênio e uma ligação simples com o NH2. As nitrilas. Bom, as nitrilas, ou também conhecidos como os cianetos, possuem um grupo funcional com uma ligação tripla com o nitrogênio. Os exemplos de substâncias que se encaixam na função orgânica nitrila é a metanonitrila, ou cianeto de hidrogênio, e a etanonitrila, ou acetonitrila, ou cianeto de metila. E essa foi a aula de hoje. Curtem, comentem, compartilhem e até a próxima!